Bem-vindos à nossa aula número 2 do desafio da gestão de tráfego. Boa noite, meu povo! Quero saber, antes de mais nada, vamos dar aquela conferência se o som tá funcionando. Deixa eu ver aqui, a galera tá falando, deixa eu ver, o pessoal tá dizendo que o áudio tá funcionando. Eu escutei um áudio ruim, aí eu já fico preocupado. Pô, não, o áudio tá funcionando bonitão. Acho que tá funcionando legal, né, Mari? Me dá um feedback? Tá, áudio normal, é isso. Antes, quando eu tava fazendo a contagem regressiva, que começou a dar umas interferências nos áudios, aí eu falei, não, peraí, calma, vou tirar a música pra não ficar com áudio esquisito na cabeça de vocês, mas o nosso áudio aqui da nossa aula tá funcionando perfeitamente e é isso que importa. Então, bem-vindos. Deixa eu ver se der pra subir um pouquinho. É claro, produção, eu aumento um pouco, mas esse daqui é o máximo. Não, eu consigo dar mais um aumentinho aqui. Agora eu acho que ficou redondinho. Tá perfeito? Tá ótimo. É que você botar aqui, se der pra subir um pouquinho, não foi você? Ah, então tá bom. É que eu tenho uma produção, que a produção ela se comunica por telepatia comigo, também conhecido como a minha esposa. E aí, meus queridos, eu ia falar subidos e subidas, né? Na verdade, quase subidos, como é que vocês estão depois da aula de ontem? Meu povo, eu tenho que confessar para vocês que o conteúdo que a gente preparou hoje aqui, ele vai te deixar muito mais próximo de você dominar os conhecimentos necessários para que você aprenda como faturar de 5 a 10 mil reais por mês, mesmo que você esteja começando agora, trabalhando com anúncios online para outras empresas, ou então ele vai te ensinar como que você faz para vender muito mais no seu negócio, caso você seja o dono de uma empresa. E você vai perceber que todas as aulas daqui pra frente, elas vão começar sempre da mesma maneira. Eu começo sempre relembrando você onde que nós estamos. E a gente tá aqui na nossa aula número 2 do desafio da gestão de tráfego. Pedro, socorro, eu não vi a aula número 1 do desafio da gestão de tráfego. O que eu faço? Essa aula não vai fazer sentido pra mim? Não, ela vai. Algumas vezes eu vou citar a aula 1 aqui pra você. Agora, aproveita que você tá ao vivo, aproveita que você tá aqui, assiste comigo ao vivo. Mas ontem rolou a nossa aula número 1, onde a gente desenvolveu a base fundamental pra gente dominar os anúncios online. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente anuncia no Instagram para vender o que você quiser. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai falar sobre como aparecer no topo da pesquisa do Google. E amanhã, senhoras e senhores, é um dia especial. Pedro, por que amanhã é um dia especial? Amanhã, 25 de setembro, estou de aniversário. Eu vou estar aqui fazendo aniversário na minha aula e para mim vai ser um presente ter você comigo aqui no dia do meu aniversário, porque eu não vou estar comemorando com a minha família, não vou estar soprando velhinha, não vou estar fazendo festa, eu vou estar aqui dando conteúdo pra você e eu quero muito que você esteja presente na nossa festa, porque o desafio da gestão de tráfego é a nossa festa. Já na quinta-feira, a gente vai falar sobre a parte de conseguir os clientes de tráfego pago, mesmo que você esteja começando agora. E no domingo, a gente vai ter o nosso plano prático para você fazer 10 mil reais por mês como gestor de tráfego. E lembrando que no domingo temos o nosso sorteio. Pedro, que sorteio que é esse? A gente tem aqui umas regras para você participar do sorteio. Toda aula, ela dura mais ou menos 2 horas, tá? Sempre vai ser ali entre 1h45 e 2 horas. E em toda aula nós entregamos materiais de apoio e PDFs, inclusive já vou falar mais sobre esses materiais de apoio. Na quinta-feira nós vamos liberar para você uma prova, ou seja, depois da aula número 4 a gente libera para você uma prova. Essa prova é baseada nessas 4 primeiras aulas, você tem que acertar 70% dessa prova. Só que você tem sexta, sábado,
até domingo às 6 horas da tarde para fazer essa prova e acertar 70%. Se você acertar 70% e estiver ao vivo no domingo, e aí você pode deixar que eu consigo saber se você está ao vivo, se você estiver ao vivo no domingo, você vai concorrer a um dos nossos 2 prêmios, que é o kit gestão de tráfego. Você pode escolher entre um computador, um iPhone e uma vaga na comunidade do Sobral de Tráfego, ou eu vou pagar para você R$10.000 em anúncios online, mais uma vaga na comunidade Sobral de Tráfego, tá? Então, só pra gente relembrar, porque este sorteio, ele é a grande comemoração do final. Meu aniversário é amanhã, mas a comemoração mesmo vai rolar no domingo. Agora, o que é muito importante que a gente faça em todo começo de aula? É importante que a gente relembre aquilo que a gente viu ontem. Então, rapidamente, o que você aprendeu na última aula? Na última aula, a gente falou sobre as diferenças da publicidade do passado, a publicidade 1.0, para a publicidade do presente e do futuro, a publicidade 2.0. Eu te expliquei como é que as plataformas decidem qual anúncio vai aparecer, qual anúncio não vai aparecer. E aí eu te expliquei que era através do leilão, e que quando a gente domina o leilão, a gente consegue gastar menos e aparecer mais que o nosso concorrente. Também falei para você sobre o método OPA de ganhar leilões. Opa! Orçamento objetivo, públicos e anúncios. Falamos sobre como escolher o objetivo certo de campanha, você recebeu um material extra sobre isso, e também falamos sobre os tipos de públicos, públicos super quentes, públicos frios. No seu material extra, né, o tutorial extra desta aula, você teve acesso ao conteúdo que te ensina a parte técnica de como criar esses públicos. E aí, por último e não menos importante, a gente falou sobre como criar anúncios que convertem. Pedro, meu Deus do céu, eu não tenho acesso a esses materiais. Você pode ficar super tranquilo. Por quê? Porque na descrição deste vídeo que você está assistindo tem o link para você acessar o Subidoflix. Pedro, o que é o Subidoflix? Eu não quero que você vá lá agora, sem pressa. Não vai sair do ar isso daqui, quer dizer, sai do ar no domingo, mas você tem tempo. Agora presta atenção aqui na aula. O Subidoflix é o local onde você pode assistir o replay da aula, você pode clicar aqui ó, em materiais de apoio aqui em cima, ó. Clicou aqui em materiais de apoio, você consegue fazer o download dos materiais de apoio da nossa última aula. Então aqui você vai conseguir baixar o resumo da aula 1, você vai conseguir baixar o tutorial extra da aula 1. Então aqui tem todo o resumo da aula 1 e o tutorial extra da aula 1. É claro, a gente também vai disponibilizar aqui até o final da aula, e eu vou te explicar como que você vai ter acesso a esses materiais. Você também vai ter acesso a um tutorial extra nessa aula e, é claro, o resumo desta aula número 2, que ele já está quase todo completo aqui. Pedro, por que ele está quase todo completo? Ué, porque eu estou ao vivo e o meu time ele vai pegar esse material que já está criado a partir das minhas anotações, a partir daquilo que eu planejei ensinar para você, e eles vão criar um material exatamente com o que eu falei aqui com você. Agora, eu quero saber, depois que você lembrou dessa tonelada de conteúdo, manda para mim aqui no chat, porque lembra, temos que manter a energia alta. Se a gente está com a energia alta, nosso aprendizado é alto. Se a gente está com energia baixa, o nosso aprendizado é baixo. Manda para mim no chat. O que você aprendeu ontem que chamou sua atenção? Você falou assim, pô, isso daqui que o Sobral ensinou, cara, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ninguém nunca tinha explicado para mim isso dessa maneira. Manda para mim no chat que eu quero saber. Deixa eu pegar aqui. Você sabe que eu peço para você comentar comigo no chat, eu tomo meu golinho d'água. O método OPA, o método OPA, o método OPA, o método OPA. O método OPA, ele é o domínio, né? Se a gente entende o método OPA, a gente entende como que a gente faz para aparecer, como é que a gente faz para dominar os anúncios online. Porque lembra, a gente anunciar online é sobre ganhar leilões, tá? Então, o meu compromisso com você aqui é manter a minha energia alta. A verdade é que existem 1000 boas desculpas, 1001 boas desculpas para você deixar essa aula para depois, para você talvez, sei lá, sair no meio. A verdade é que muitos de vocês vão flertar com essa ideia o tempo inteiro. Por quê? Pô, aqui entre nós,
tem coisa muito mais divertida para você fazer do que ficar assistindo uma aula sobre anúncios online. Tudo bem que é uma aula que pode te trazer os conhecimentos e as habilidades necessárias que vão fazer você faturar de 5 a 10 mil, que vão fazer a sua empresa vender mais. Mas ainda assim, o gato vai brigar com o cachorro, a sua mãe vai te chamar, você vai receber uma ligação inusitada, você vai ficar com preguiça, vai dar um pouquinho de sono, o Netflix vai estar ali do seu lado e você vai ficar o tempo inteiro pensando se você deve continuar aqui. Mas o mundo, ele é dos persistentes. Eu gosto sempre de falar que a gente não concorre com todo mundo, a gente concorre só com quem se esforça o mesmo tanto que a gente. Eu falei ontem para você tirar uma foto do número de pessoas da aula. Você vai ver que hoje já tem menos pessoas, amanhã vão ter menos pessoas, depois menos pessoas, menos pessoas, menos pessoas. No domingo, então, a gente vai ter a menor quantidade de pessoas. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito. Mas o meu foco aqui é criar um evento à prova de mimimi, um evento à prova de desculpas. Tem gente aqui que chegou, não vai ter conteúdo nenhum. Aí já foi o Sobral lá, plau! Aula número 1, já entregamos ali, 70 páginas de material PDF. Não é o material PDF com umas letras gigantes só para dizer que é 70 páginas, não. Material PDF completo, nível que você nem encontra em curso pago. Digo mais, o desafio da gestão de tráfego, ele pode fazer você ficar meio bravo se você já comprou um curso barato de tráfego pago. Porque você vai falar assim, cara, eu paguei, gastei dinheiro naquele curso, pensando que eu tava me dando bem. Aí chegou no final, o que aconteceu? Putz, o Sobral tá entregando mais do que eu aprendi lá. E isso não é incomum. Se alguém aqui já viveu isso, e eu quero que você me diga no final dessa semana se isso é verdade, manda pra mim aqui no chat, por favor. Só que é claro, não adianta também a gente ficar só nos fundamentos. Eu sei que tem gente que é meio apressada, né? A pessoa, o Sobral tá enrolando, o Sobral tá enrolando. Povo, são 10 horas de conteúdo, a gente só tá no alongamento, o treino de verdade nem começou. A gente tá no aquecimento, só que a gente não pode ficar somente nos fundamentos. A gente tem que mergulhar mais fundo, a gente tem que colocar o pezinho na prática e a gente tem que aprender como pegar os fundamentos que você aprendeu e transformar eles em anúncios online. E é exatamente por isso que eu estou aqui hoje, para te ensinar como anunciar no Instagram para vender o que você quiser. E se eu fosse falar para você qual é a pergunta que eu mais recebo na internet, são duas. A primeira é, Pedro, como que eu começo no tráfego pago? E eu não conheço uma maneira melhor de começar no tráfego pago do que aprendendo os fundamentos, como anunciar no Instagram, como anunciar no Google, como fechar clientes e desenvolver um plano para que você ganhe dinheiro. Ou seja, o desafio da gestão de tráfego. Só que a segunda pergunta que eu mais recebo é, Pedro, por onde que eu começo a anunciar? Eu começo a anunciar pelo Facebook, pela Meta, começo a anunciar pelo Google. Qual que é a melhor plataforma para eu começar a anunciar? Eu posso começar pelo TikTok, quem sabe pelo LinkedIn, pelo Pinterest, pelo Twitter Ads, pelo Taboola, pelo Outbrain, pelo Bing Ads. Todas as plataformas, pode ter certeza que eu já anunciei e anuncio em todas elas. Mas a verdade é que essa não é uma resposta simples de falar assim, não, começa por aqui, mas é óbvio que eu não vou te deixar na mão. E aí, para isso, eu montei aqui um pequeno esquema para a gente comparar e você entender qual que é a diferença entre o Meta e o Google Ads. Agora, eu quero que você preste atenção nisso, não com um olhar de estudante. Eu quero que você preste atenção nisso com um olhar de professor. O que é o seu olhar de professor? É pensar, eu vou ter que explicar isso um dia para alguém. Um cliente meu pode me perguntar isso. E quando ele me perguntar, eu tenho que dar essa explicação. Lembra, você está vendo esse conteúdo talvez pela primeira vez. Você não precisa entrar em desespero. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir fazer igual. Claro que não. Eu faço isso desde 2015. Mas você tem acesso ao material extra dessa aula. Você consegue ver o replay. Então presta atenção com esse olhar de vou ter que explicar isso para alguém. E eu garanto que esse conhecimento ele vai entrar muito mais
profundamente na sua cabeça, ele vai se enraizar muito mais, não vai ficar no nível superficial. Agora, o Meta Ads, ele é uma ferramenta, como você está vendo aqui na tela, de atenção e relação. O Meta é o que a gente usa para fazer anúncio no Facebook, no Instagram, nos Stories, nos Reels. Ele é uma ferramenta de atenção e relação. Já vou te explicar o que é isso. Já o Google é uma ferramenta de intenção e de relação. O que quer dizer isso? Vamos lá. No Meta, eu preciso chamar a atenção das pessoas no meio de um mar de videozinhos engraçados, família e amigos. Ninguém entra no Instagram falando assim, vou procurar aqui agora um dentista porque eu tô com dor de dente, porque eu quero deixar os meus dentes retinhos. Então, eu preciso chamar a atenção das pessoas para que elas escutem a minha mensagem. Só que ela também é uma ferramenta de relação. Eu preciso cultivar relações com as pessoas para que elas considerem a nossa marca um amigo. Por exemplo, as pessoas que me seguem sabem que e me acompanham durante mais tempo, sabem que eu tenho uma cachorrinha. Algumas pessoas sabem que a minha cachorra, ela nada todos os dias. Algumas pessoas sabem que a minha cachorra não tem uma pata, porque ela teve câncer. Mas ela tá bem, ela dá uns pulinhos, ela dá os pulos dela. Mas as pessoas, elas me conhecem, elas criam uma relação comigo. Tem gente que me acompanha há mais tempo e sabe que eu gosto de treinar, que eu gosto de ter uma vida disciplinada, uma vida saudável. Isso é a gente criando uma relação. Pedro, então criar uma relação quer dizer que eu tenho que ser blogueiro? Não, porque você pode ter uma marca que não é uma pessoa, mas a sua marca por trás dela tem uma história, tem princípios, tem valores. E a gente já vai falar sobre como que você transparece esses princípios e valores e cria uma relação com as pessoas, tá? Mas o Meta tem essas duas funcionalidades. Já o Google Ads, ele é uma ferramenta de intenção. Por quê? No Google Ads, eu posso colocar o meu anúncio na frente da intenção da pessoa, da necessidade da pessoa. Quem aqui nunca teve um problema e pesquisou no Google como resolver? Tô com dor de dente. Você não vai entrar no Instagram para resolver sua dor de dente. Você vai pesquisar no Google. Você vai pesquisar no YouTube. Quem nunca teve que trocar uma resistência de um chuveiro e viu um tutorial no YouTube de como trocar uma resistência do chuveiro? Quando a gente vai no Google, nas ferramentas do Google, a gente tem uma intenção. Eu tenho uma intenção do que eu quero encontrar, uma intenção na minha pesquisa, uma intenção no site que eu acesso. Então eu estou demonstrando para a ferramenta o que eu estou buscando. Meu papel como anunciante é colocar um anúncio na frente da pessoa. Eu estou tentando ficar mais para a direita, produção, mas é que o microfone está no talo aqui, senão eu começo a... Eu sei que eu estou sumindo. E assim, só para dizer para você que está me assistindo, eu amo o fato de que eu posso me esconder no meu slide. Então... Mas ó, a gente também tem aqui no Google Ads uma ferramenta de relação. Por exemplo... Você que está me assistindo aqui agora, a gente está criando uma relação. Eu estou no YouTube, eu posso fazer anúncios no YouTube. Então, principalmente no YouTube, eu posso criar uma relação com as pessoas que estão me assistindo. Essa é a diferença entre as duas plataformas. Tá, Pedro, mas eu não entendi ainda qual que é a melhor. Você tem que pensar o seguinte... Para este negócio que eu vou fazer os anúncios, o que será que é mais fácil? Chamar a atenção ou... aparecer na frente da intenção. E eu vou ser honesto com você. Na maioria das vezes, as pessoas vão dizer, mais fácil é a intenção, porque a audiência está mais pronta para comprar. Sim, pode até ser. Mas a verdade é que fazer anúncios na Meta é mais fácil do que fazer anúncios no Google. Isso quer dizer que fazer anúncios no Google é difícil? Não. Mas fazer anúncio na Meta é um pouco mais fácil. Depois que você assistir minha aula de amanhã, você vai ver que fazer anúncios no Google é um passo a passo bobinho. É só clicar num botão atrás do outro e tcharam, a sua campanha está no ar. Mas você vai ter que levar em consideração essas duas coisas. Minha sugestão de professor para você. Se você tem mais de R$50 para gastar por dia, vale a pena você ter um pouquinho de dinheiro no Google e um pouquinho de dinheiro na Meta. Divida entre os dois. Um dos maiores erros que as pessoas cometem ao anunciar na internet é demorar demais para anunciar em mais de uma plataforma. Elas colocam todos os ovos no mesmo cesto. Então fica tudo na Meta, tudo no Google, e elas acham que, meu Deus, agora eu tenho que aprender a usar essa outra ferramenta, mas você vai perceber que elas são muito parecidas. Pedro, eu tenho menos de R$50 por dia para gastar. Minha sugestão de professor. Vamos começar pela Meta. Por quê? Pela facilidade, tá? Então, a gente
tem que entender quando que a gente vai utilizar um, quando que a gente vai utilizar outro. Mas isso vai ficar muito mais claro quando você finalizar essa aula e quando você finalizar a aula de amanhã, porque você vai entender que nenhuma das duas ferramentas é um bicho de 7 cabeças. E aí, quando eu falo isso para as pessoas, tem gente que diz assim: ah, não, mas anunciar na Meta não funciona mais. Ah, não, Pedro, anunciar no Google não funciona mais. Tem muita gente que diz isso, que anunciar online não gera resultado. Por que as pessoas falam isso? As pessoas falam isso por 3 motivos. Deixa eu ver se eu tô no foco. Tô no foco. As pessoas falam isso por 3 motivos. O primeiro motivo é porque elas acham que anunciar online é só sobre gastar dinheiro. Elas enxergaram só o primeiro O do método OPA! Ou seja, elas viram só 25% do método. Elas não entenderam que a gente tem que escolher o objetivo certo, o público certo e criar o anúncio certo. E aí por isso os anúncios acabam não funcionando. Mas não é só esse o motivo. O segundo motivo é porque as pessoas não sabem apertar os botões e porque elas não arrumam a casa delas para receber o tráfego pago. Pedro, como assim arrumar a casa para receber o tráfego pago? Alguém já viu aquele programa que chama o... Como é que tem o Jacan? Pesadelo na Cozinha. Já viu o Pesadelo na Cozinha? Se você não viu, eu te explico rapidamente como é que é. É o seguinte, um chefe famoso, ele vai em uns restaurantes que estão à beira da falência, que estão um caos completo. Aí quando esse chefe famoso vai lá, o que acontece? Vai um monte de gente comer no restaurante. É a receita perfeita para acontecer o caos. Por quê? Porque ele basicamente está fazendo o quê? Ele está levando um monte de tráfego para o restaurante, através da autoridade dele, porque as pessoas querem ir lá no restaurante em que vai estar o chefe famoso. Mas o que acontece? O restaurante, ele não está pronto para atender toda aquela demanda. E aí antes, qual que seria o correto? Antes de receber o tráfego, o correto seria o restaurante ter a casa mais organizada. Agora, se você dominar, presta atenção que eu vou voltar a falar de tráfego pago. Se você dominar o método OPA, se você souber arrumar a sua casa, o que é a sua casa aqui? Falando da aula de hoje, é o seu Instagram. Se você souber arrumar a sua casa e você aprende a apertar nos botões, é impossível você não aprender como que você vai faturar de 5 a 10 mil reais por mês. Mesmo que você esteja começando agora, prestando serviço para outras empresas. É impossível você não aprender como aumentar o faturamento do seu negócio através dos anúncios online. Agora, quando a gente está falando sobre Instagram, a gente tem que aprender a arrumar a nossa casa para receber as novas visitas. Quem são as novas visitas? É o tráfego que a gente vai gerar. Pedro, mas eu pensei que essa aula era sobre anúncio online. Então quer dizer que o gestor de tráfego ele tem que saber sobre conteúdo? Olha, ele tem que entender os princípios. Por quê? Porque ter o Instagram organizado, ter o Instagram arrumado é um pressuposto, ou seja, a gente precisa disso antes de anunciar, é um pressuposto para que a gente jogue tráfego no perfil e a gente gere resultado. Eu jamais te ensinaria isso se fosse só para encher linguiça. Eu te ensino isso porque eu sei que sem isso daqui, você não vai ter o que você precisa para gerar resultado para as outras empresas. E quando a gente está falando de tráfego pago, o nosso trabalho é esse, é gerar resultado para as outras empresas. Agora, quando a gente vai arrumar o nosso Instagram, para te explicar de maneira bem didática, a gente tem basicamente 7 pontos. Agora eu vou tentar vir o máximo aqui pro meu cantinho. A gente tem aqui 7 pontos que a gente tem que organizar no nosso perfil do Instagram. Todo perfil do Instagram vai passar por esses 7 pontos. E eu quero que você preste muita atenção neles, porque eles vão ser muito úteis na hora que a gente for até mesmo prospectar os nossos clientes. Então a gente tem a foto, o arroba, o título, a bio, o link, os destaques e os 9 quadros. Vou te explicar o que é cada um deles. Primeiro, a foto do seu perfil, ela precisa ser uma foto que aparece
principalmente o seu rosto. No material de resumo dessa aula que você vai receber, vai ter o link desse site. Vou pedir encarecidamente para que você não vá entrando no site agora. Por quê? Toda vez que eu faço essa aula, o site cai. Porque isso que eu falo desse site, ele cai. Porque ele não aguenta muitos acessos, mas ele está sempre no ar. Tá? É só todo mundo não entrar ao mesmo tempo que vai dar bom. Então, ele é o PFP Make, é o Profile Picture Maker. Você vai colocar lá a sua foto, ele faz o quê? Ele tira o fundo da foto, ele dá destaque para o seu rosto, ele dá destaque para a sua marca. Tá? Então é importante que você tenha uma foto que o que mais aparece é o seu rosto, que esteja você sozinho na foto. Vou dar uns exemplos. Essa daqui é a minha foto de perfil, mas não só o meu exemplo, né? Peguei o exemplo de uma aluna minha, Rose. Então a Rose, claro, eu pedi para ela autorização para mostrar, mas essa é a foto de perfil da Rose. Perceba que o que mais aparece é o rosto da Rose, não é do ombro para baixo que está aparecendo. No meu caso ali, mesma coisa. Tá? Segundo ponto, o arroba. O arroba é o seu usuário do Instagram. E o seu arroba, o importante é que você faça ele curto, sem caracteres especiais, sem letras repetidas, fácil de ser encontrado. Então, eu dei vários exemplos aqui. Pedro Sobral, Pedro Sobral, Sobral Pedro, Pedro.Sobral, Sobral.Pedro, Pedro underline Sobral, Sobral underline Pedro, ou Pedro Sobral, ou a Rosemary, por exemplo, eu, Pedro Sobral. Tem gente que coloca o site, eu também não acho ruim, tipo pedrosobral.com.br. Então, existem várias variações, mas o ideal é que você use a mais simples possível. E aqui estão várias das sugestões para ele ser mais facilmente encontrado. O meu, Pedro Sobral, e o da Rose é o Rosemary GR. Então, é um arroba simples, poucas letras. Se ela falar para alguém, Rosemary GR, você não vai saber, não vai ficar assim, não, mas como é que digita? Não é Rosemary com 2 Is, GR.23 ponto. Não, aí a pessoa nunca mais vai lembrar disso. Tá? Terceiro ponto é o título. O título do seu perfil, ele tem que ser buscável, porque as pessoas elas digitam no Instagram para tentar encontrar alguma coisa, gestor de tráfego, por exemplo. Então, você pode colocar o seu nome, o nome da sua marca, o seu nome e o produto que você vende, o nome da sua marca, o produto que você vende. Então, eu coloco aqui Pedro Sobral Subido, que é a minha marca. No caso da Rose, ela colocou o nome dela, Rosemary, estrategista digital. Então, o que ela entrega, né? O que ela vende, o serviço que ela vende para as outras empresas. Depois, nós temos a bio. O que é a bio? A bio é o cartão de visitas do seu perfil. Ela é o que convida as pessoas para consumir o resto do conteúdo do seu perfil. O que a gente pode colocar lá? A gente tem que colocar a transformação que a gente causa na vida das pessoas. Podemos colocar um elemento que gere autoridade, que faça as pessoas falarem assim, pô, essa pessoa manja do que ela faz. Um ponto de conexão ou então uma localização. Caso eu trabalhe num negócio local, às vezes é muito bom a gente colocar o endereço no Instagram. E um call to action, que é uma chamada para a ação. Vamos para os exemplos. A minha bio normalmente é aqui, ó, o carinha dos anúncios online. Esse é o meu elemento de conexão. Meus amigos me chamam de Subido. Live todas as terças-feiras às 15 horas no YouTube. Agora, o da Rosemary, ó, escale seu faturamento com tráfego pago focado em resultados. É a transformação que ela gera na vida das pessoas. Consultora, subida pro elemento de autoridade. Ela é uma consultora de tráfego pago dentro do meu time. E comece agora a chamada para ação dela com uma setinha embaixo. A gente pode ter várias variações. Então, um exemplo para um gestor de tráfego. Ajuda sua loja online a vender mais com anúncios online. Gestor de tráfego especialista em e-commerces. Agende uma consultoria gratuita agora. Um exemplo de uma doceria. Vamos dizer que eu tenho uma doceria, que é a doceria que vende brownies, que chama Só Brownie. Fazendo trocadilho com Sobral. Então, deixando a vida das pessoas mais doce desde 2015. Mais de 40 mil Sobrownies atendidos. Sobrownies são os meus clientes. Rua Petrópolis, 28, São Paulo, SP. Faça agora o seu pedido. Tá? E temos o link. O link é importante que ele seja curto, que ele seja fácil de ser, que tenha um link, né? Esse é o ponto mais importante. Tem muita gente que nem link coloca no perfil e isso faz toda a diferença. Então aqui está o meu exemplo, aqui está o exemplo da Rose.
E temos os destaques. O que são os destaques? Eu vou dar um pulinho aqui só para você ver. Os destaques, eles são essas bolinhas que estão aqui, ó. Quem somos, clientes, produtos. Os destaques, eles servem para a gente ter uma amostra já das coisas mais importantes que nós temos a oferecer. As pessoas, elas têm a tendência a clicar no nosso perfil de cima para baixo. Então, antes mesmo delas irem para as nossas publicações, elas passam pelos destaques. E é muito legal a gente colocar um destaque de quem sou eu, depoimentos dos nossos clientes e nossos produtos ou serviços. Tendo isso... Desculpa. Deixa eu voltar aqui o foco. Deu. Tendo isso, eu fiz o exemplo aqui do Instagram Pedro Só Brownie, que é a minha marca de brownies. Mentira, esse Instagram ele existe mesmo, mas ele é só fake. Eu não tenho realmente uma empresa de brownie, mas tá lá, ó, o meu Pedro Só Brownie, Pedro Só Brownie, brownies caseiros, o produto que eu vendo tá ali no título. Temos ali a bio, os destaques e temos as publicações. Quando a gente está falando das publicações, quero que você preste muita atenção em mim, nós vamos ter aqui os 9 quadros. O que são os 9 quadros? 9 quadros são as 9 últimas publicações do nosso Instagram. Tem diversas teorias, diversos professores que ensinam que tipo de conteúdo você deve publicar no seu perfil. Eu gosto da minha técnica, que é a técnica da retina. O que é a retina? A retina, ela é responsável por receber as informações do mundo externo, as luzes do mundo externo, e traduzir essas informações para o nosso cérebro. Ou seja, é a maneira pela qual a gente vê o mundo. Eu sou da teoria de que todo mundo enxerga o universo não como ele é, mas é como se todos nós tivéssemos um par de lentes. Deixa eu pegar meu óculos que está aqui no meu bolso. Então todos nós temos um par de óculos. Um par de óculos e eu vejo o mundo com os meus olhos. Se eu pedir para você olhar o gerenciador de anúncios, talvez ele te assuste. Se você pedir para eu olhar, talvez eu vá analisar suas métricas, talvez eu vá perceber que a nomenclatura das suas campanhas está desorganizada, mas a gente vai enxergar o mundo através dos nossos olhos. Produzir conteúdo, publicar no Instagram, é fazer com que as outras pessoas possam ver o mundo através das nossas lentes de contato, através da nossa retina. E eu não estou dizendo que esse daqui é o método que, nossa, meu Deus do céu, nenhum outro funciona. Não é isso, mas é o método que eu utilizo para produzir conteúdo para os meus perfis e para todos os meus clientes. Retina é um método que é um acrônimo. Acrém, Pedro, quem que é esse negócio? Acrônimo é quando cada letra de uma palavra quer dizer outra palavra. Então, o primeiro R da retina é de relacionamento, engajamento, transformação, interação 1 a 1, níveis de consciência e autoridade. Na minha opinião, e segundo os meus resultados, nós temos que produzir conteúdos de todos esses tipos, porque ao produzir conteúdos de todos esses tipos, nós vamos cumprir todas as obrigações que o nosso conteúdo tem que cumprir para que ele consiga levar a nossa audiência de um estágio de gosto dessa marca para um estágio de quero comprar dessa pessoa. Beleza. O que é cada um deles? Vamos lá que eu te explico. Conteúdo de relacionamento são os conteúdos que fazem com que as pessoas se conectem com a sua marca. Lembra que eu falei com você, para você, que a gente tem os conteúdos de relação? Pessoas se conectam com pessoas. Por trás de uma marca existem pessoas, histórias, propósito, bastidores, valores. E é importante que a gente imprima isso na nossa comunicação. Pedro, meu Deus do céu, como que eu faço isso? Calma que eu já vou te mostrar, você nem vai ter esforço nenhum e você vai saber criar esses conteúdos. Só fica comigo aqui. Não desista de mim. Eu garanto que vai valer a pena. Segundo, foi isso que eu falei pra minha esposa quando ela não queria ficar comigo. Eu falei pra ela, eu disse, ó, fica comigo, insiste um pouquinho, eu juro que eu sou legal, vai valer a pena. Moçada, eu tive que convencer a minha esposa durante 2 anos pra ela ficar comigo. E não é assim pra ela ficar, namorar comigo, não. 2 anos pro primeiro beijo, E quando ela me deu o primeiro beijo, assim, eu fiquei 2 anos atrás dela. Ó, vou voltar aqui que esse é o conteúdo de relação.
Fiquei 2 anos atrás dela, 2 anos correndo atrás dessa mulher. Ela achava, o que aconteceu? Ela achava que eu só queria farra. Ela tava certa, mas ali pela metade desses 2 anos, eu parei de querer farra, eu queria ficar com ela mesmo. E aí eu ficava tentando de todas as maneiras convencer ela a ficar comigo. E aí quando eu tava prestes a dar o primeiro beijo, aquele momento romântico, ela botou a mão no meu peito assim e me empurrou. Ela me empurrou e falou assim: "Você tem certeza?" Aí eu olhei pra ela e falei: "Mulher, eu tô há 2 anos atrás de você. Se eu não tivesse certeza, eu já tinha ido embora antes." Por que eu tô falando isso? Não me lembro. Mas tudo bem, porque a gente tem que se relacionar com a nossa audiência, assim como a gente cria um relacionamento com as pessoas. Mas vamos nessa. Segundo tipo de conteúdo é o conteúdo de engajamento. É o conteúdo que a maior parte das pessoas são viciadas. Likes e curtidas é a mesma coisa, né? Curtidas, compartilhamentos, comentários, salvamentos, inscritos, seguidores. Todo mundo busca isso o tempo inteiro. É importante, mas esse é um tipo de conteúdo. São os conteúdos de memes, curiosidades, food porn, satisfatórios, conteúdos inspirados em conteúdos que já viralizaram. Pedro, que negócio que é esse de porn? Food porn é aquela foto daquela comida que te dá fome, sabe? Aquela foto daquele hambúrguer que você olha e parece que ele tá... Você consegue sentir o cheiro. Depois do conteúdo de engajamento, nós temos o conteúdo de transformação. É o conteúdo que leva a pessoa de um ponto A até um ponto B. Pedro, um exemplo desse conteúdo. Aqui onde você está agora. Você entrou nessa aula sem saber várias coisas. Talvez você até sabia todas essas coisas do Instagram. Mas se alguém te perguntasse assim, pô, como é que eu otimizo o meu perfil do Instagram? Talvez o seu método não fosse tão passo a passo quanto o que eu estou te explicando aqui. E muitas vezes o que eu estou te trazendo aqui é uma nova perspectiva. Mais uma vez, eu estou te emprestando os meus óculos para que você veja o mundo através dos meus óculos, das minhas lentes, para que você possa utilizar isso a seu favor. Então eu estou te tirando de um ponto A e estou te levando até um ponto B. Isso não é a coisa mais fácil do mundo de fazer em todos os tipos de negócios, mas a gente sempre consegue fazer, eu garanto para você. Depois, temos o conteúdo de interação 1 a 1. O conteúdo de interação a um grande exemplo é quando eu peço para você interagir comigo aqui no chat. É quando eu faço uma publicação que eu peço para que você me mande um direct, para que você comente alguma coisa na publicação. Penúltimo, níveis de consciência. O conteúdo de nível de consciência ele é um dos mais importantes para a venda, porque ele é o conteúdo que mostra para as pessoas, para a sua audiência, que ela tem determinados problemas, que ela tem determinados desejos e que o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço resolve esses problemas, faz com que a sua audiência alcance este desejo. Então, a gente vai fazer conteúdos que demonstram sintomas de que ela precisa do seu produto, depoimentos de outros alunos, foto do produto por dentro do seu curso, mostrando o seu produto em uso, você embalando o seu produto e ele saindo para entrega, o videozinho do tratamento que você oferece, o resultado do antes e depois. É o conteúdo que muita gente só publica ele, esquece do engajamento, esquece do relacionamento. Aí o seu Instagram vira um Instagram que só vende. Mas você também não pode ir para o outro extremo, de uma pessoa que nunca vende, que só quer engajamento, 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 engajamento. O ideal é a gente ter um equilíbrio. E por último, e não menos importante, é o conteúdo de autoridade. É o conteúdo que demonstra que você realmente é bom, que você tem capacidade para resolver, para entregar aquilo que você promete para as pessoas. Pedro, beleza. Mas o que acontece? Eu tô começando nessa jornada agora. Eu não sei muito sobre produzir conteúdo. Eu entrei aqui porque eu queria aprender anúncio online e agora você está falando de conteúdo para mim. Pois é. É aí que entra um grande superpoder que a gente tem. Alguém aqui já ouviu falar de ChatGPT? Vou só fazer a pergunta. Se você não ouviu, manda um não no chat. Vamos fazer interação aqui. Se você não ouviu, manda um não no chat. Se você já ouviu, manda um sim no chat pra mim, por favor. Deixa eu ver as mensagens de vocês. E aproveita o golinho d'água. Cara, que garrafa bonita, né? A gente podia fazer... Eu vou arranjar problema pra minha produção, mas a gente podia fazer um sorteio dessa garrafa aqui. Tá? Tô bolando aqui estratégias de engajamento com você. Tá? Então desce o dedo no like nesse vídeo aí. Vamos ver se a gente bate uns 20 mil likes nesse vídeo de hoje.
Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, tem gente que não ouviu falar, mas muita gente ouviu falar. Tudo bem, se você já ouviu, se você não ouviu, não tem problema. Por quê? Porque hoje eu vou te ensinar inteligência artificial de uma maneira absolutamente prática. O que é o ChatGPT? Vou te dar a explicação mais simples do mundo. O ChatGPT é como se fosse a minha esposa. Pedro, como assim a minha esposa? Imagina que você tem um marido, uma esposa super inteligente e ele consegue resolver todos os problemas para você. Tudo. Pedro, tudo. Tudo que você pedir, ele resolve para você. Toda pergunta que você fizer, ele resolve para você. Mas a minha esposa, o nome dela é Priscila, né? Se eu chamar ela de Priscila, já vai começar errado. Se eu já chegar e falar assim, porque ela vai achar que eu tô bravo com ela. Se eu chegar e falar assim, ô Priscila, pega lá uma água para mim. Ela vai me olhar e vai falar assim, ih, tá maluco? Que tom que é esse? Quando é que você tá me tratando assim? Tá me chamando de Priscila? Porque eu chamo a Pri, que é o apelido carinhoso, o casal tem um apelido carinhoso, eu chamo a Pri de Vidoca. Pô, minha Vidoca, ô Vidoca, ô Vidoca. Então se eu chegar pra Pri e falar assim, ô Pri, ô Priscila, pega lá uma água pra mim. Ela vai dizer assim, pega você, tá maluco? Por quê? Porque eu não estou fazendo o pedido do jeito certo. Aí a Pri vai falar, e aí ela não vai pegar. Então ela resolve tudo pra mim. Agora, se eu fizer o pedido do jeito certo, se eu chegar pra ela e falar assim, ô Vidoca, pô, eu tô indo entrar ao vivo agora ali na aula, eu tô mega ocupado. Você não pega uma água pra mim, por favor? Pô, aí ela vai me olhar e vai falar assim, claro que eu pego, Vidoca, ainda vou ganhar um beijinho. Por quê? Porque o meu pedido foi feito do jeito certo. Pedro, o que isso aí tem a ver com inteligência artificial? Tudo. Porque a inteligência artificial, ela é uma ferramenta que eu posso fazer pedidos para ela. Essa ferramenta aqui, ela tem uma versão paga, mas ela tem uma versão gratuita, que é absurda, tá? Absurda. Tão boa quanto a versão... Quer dizer, tão boa não, mas ela é incrível. Se eu pedir para ela assim, faça um conteúdo para publicar no perfil de Instagram de um dentista. Eu posso pedir isso daqui para ela e ela vai fazer a imagem, foto, sorrindo saudável, legenda, transforme seu sorriso. Tá aqui, fez um conteúdo para mim, para eu publicar no Instagram de um dentista. Fiz o pedido. Mas isso daqui não é um bom pedido. A gente pode fazer pedidos melhores. Presta atenção em mim. Essa ferramenta aqui, você vai ter o tutorial de como é que você cria sua conta nela, de como é que você vai fazer os pedidos. Agora, isso daqui que eu fiz aqui, essa mensagem que eu mandei, a gente chama isso daqui, presta atenção em mim, a gente chama isso daqui de prompt. Prompt é o pedido que eu faço para a inteligência artificial. O ChatGPT aqui no caso. Agora, existem maneiras da gente fazer os pedidos de uma maneira mais inteligente. Eu gosto de pensar que nós temos a inteligência artificial e nós temos a inteligência natural, que é o poder do nosso cérebro. O superpoder tá quando eu uno as duas coisas. Então, o que eu fiz? Eu criei um prompt e você vai ter acesso a este prompt. Você vai ter acesso para você copiar e colar e fazer igual. Eu criei um prompt em que eu cheguei para a inteligência artificial, deixa eu sumir com esse cantinho aqui, eu cheguei para a inteligência artificial e fiz um pedido para ela. Eu falei, aí abaixo eu vou te informar uma ação, a persona que você representa, a sua tarefa, os passos, um conjunto de dados, um contexto, um formato de saída. Você vai copiar e colar e vai enviar igual eu enviei para ela aqui. Ação. Você vai criar 6 conteúdos para eu publicar no meu Instagram. E o que eu fiz? Eu vou explicar para a inteligência artificial o que é o método Retina. Eu falei que ele é um profissional com vasto conhecimento em... Presta atenção. Eu coloquei aqui coisas de dentista. Em Invisalign, que foi o exemplo que eu usei ontem, eu resolvi seguir com o exemplo de dentista. E ortodontia. Tudo que você vai fazer é mudar aqui para o nicho que você quiser. Conhecimento em escavação de poços artesianos. Só vai mudar isso daqui. Você possui habilidades criativas, aí para criar esses conteúdos, siga esses passos. Então, olha o tamanho do pedido. Tudo isso foi o meu pedido. E você não tem que mudar nada. Por quê? Porque eu fiz toda a explicação para ele, eu dei um exemplo de como que eu queria, eu mandei para ele
E aí, tchanã, ele cria para mim o conteúdo. Então ele vai lá e criou um conteúdo de relacionamento. Título do conteúdo: Conheço o Dr. Silva, por trás do sorriso. Formato de conteúdo: Reels, roteiro detalhado do conteúdo, do segundo 1 ao segundo 5, do segundo 6 ao segundo 15, do segundo... Tudo detalhado. Ele vai lá e cria uma descrição para mim e ainda me diz quais são as principais dores, desejos, objeções e dúvidas ou temas falados nesse conteúdo. Aí ele cria um conteúdo de engajamento, ele criou um conteúdo de transformação, um conteúdo de interação, cria um conteúdo de nível de consciência, cria um conteúdo de autoridade para mim. Ou seja, ele cria todos os conteúdos do método Retina para mim. Pedro, esses conteúdos são perfeitos à prova de falhas? Não, mas depois que você criou, você vai usar sua cabecinha pensante para refinar eles e melhorar eles ainda mais. Alguns desses conteúdos aqui, eles já estão prontos, eles já estão perfeitos para serem utilizados. E foi o pedido que eu fiz da maneira certa. Tudo que você vai ter que fazer é pegar o mesmo texto que você vai receber no material dessa aula. Você vai copiar e vai colar, você vai alterar o nicho e tcharam, você vai ter as referências de conteúdo para você. Porque tem gente que usa o ChatGPT, mas faz o pedido assim. Ah, faz um conteúdo de dentista para mim. Não. A gente vai aprender do jeito profissional. Nós vamos criar toda a explicação do tipo de conteúdo que eu quero que ele crie. Então eu explico para ele, o que é um conteúdo de transformação? O que é um conteúdo de engajamento? Mesmos princípios que eu estou trazendo para você aqui. Então, para quem duvidou da qualidade do conteúdo, o que eu tinha para dizer para você é: estamos só começando. Isso é só aquecimento, você não viu metade do que vai ser entregue para você. Se você acha que isso aqui vai valer a pena, que isso aqui vai fazer diferença para você, desce o dedo no like neste vídeo. Agora, nossa casa tá organizada. Você aprendeu a organizar a casa. Pedro, mas sou eu que tenho que fazer isso pelo cliente? Não. Se você é o gestor de tráfego, você tem que saber orientar o cliente. Assim como eu estou orientando você, eu não vou fazer por você. Você não vai fazer pelo cliente, mas você vai orientar ele, vai dar os exemplos de conteúdo, vai comparecer. Você sabe como organizar o perfil, você vai trazer essa explicação para ele. Agora, qual que é o próximo passo? A gente tem que trazer o tráfego para o nosso perfil. Lembra que eu falei para você? Por que as pessoas não têm resultado no tráfego pago? 3 motivos. Elas não dominam o método OPA, elas não sabem organizar a casa para receber o tráfego e, por último e não menos importante, elas não sabem apertar nos botões. E aqui entra o ponto número 3 da nossa aula. Como criar campanhas que geram resultado. Agora, eu tenho um desejo para fazer, eu quero desejar uma coisa para você. Talvez a confusão bata na porta, talvez você não entenda alguma coisa, você pode se perder em algum momento, mas o que eu quero dizer para você é, tudo que você tem que focar a partir de agora é em ser bom, em começar e não parar. É isso que você precisa. Então, foca aqui, porque eu vou te ensinar aqui a criar 3 tipos de campanhas. Vou te ensinar a criar uma campanha, anúncios, né, para aumentar o número de seguidores. Vou te ensinar a criar anúncios para as pessoas te enviarem mensagens e vou te ensinar a criar anúncios de vendas. Tudo nessa aula? Tudo nessa aula. Vem comigo. Então, o primeiro tipo de campanha que a gente vai aprender a criar aqui é a campanha de seguidores. É uma campanha que cria audiência qualificada para você. Para a gente fazer campanhas de seguidores, a gente tem 3 maneiras da gente fazer isso. Eu posso fazer isso através do botão impulsionar. Eu posso fazer isso através do Meta Business Suite, que é o impulsionar 2.0. E porque o impulsionar é o turbinar, tá? Ele muda de nome esse negócio. Então, impulsionar, turbinar é a mesma coisa. Então, eu posso ir lá no meu Instagram, pegar uma publicação, deixa eu vir aqui para esse outro cantinho, e apertar aqui ó, em Boost Post, né? O meu tá em inglês, mas turbinar publicação. Essa é a maneira que a maioria das pessoas fazem. Só que a gente tem o botão turbinar 2.0, que é o que a gente vai utilizar. E eu também posso usar o gerenciador de anúncios. Pedro, o gerenciador de anúncios não funciona?
Aí vem uma explicação para você. Pode roubar essa explicação para você. Quando pergunto assim, qual que é a diferença do botão turbinar para o gerenciador? Eu falo o seguinte, o botão turbinar, ele é uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Uma chave, tem uma função. Agora, o gerenciador de anúncios, ele é um canivete suíço. No meu canivete suíço, eu tenho a chave Phillips, mas eu também tenho um saca-rolha, eu também tenho um cortador de unha, uma tesourinha, eu também tenho uma faquinha, um garfo. Então no canivete suíço eu tenho muito mais funções. Quer dizer que a chave Phillips, o botão impulsionar, não funciona? Ele funciona. Ele funciona especialmente para quê? Para aumentar o nosso número de seguidores. Só que existe uma maneira melhor da gente fazer do que utilizar o botão turbinar aqui do nosso Instagram, no nosso celular ou até mesmo no computador, que é como? É utilizando o Meta Business Suite. Pedro, como que a gente faz então? Nós vamos usar o Meta Business Suite porque para conseguir seguidores, ele é a melhor maneira. O gerenciador de anúncios para seguidores não é o que funciona melhor, não é a maneira que funciona melhor. Então nós vamos focar em aprender isso daqui para gerar seguidores, porque é o que vai te trazer mais seguidores pelo preço mais barato, para o seu cliente ser famoso na cidade dele. Basicamente é isso que a gente consegue fazer. Então como que a gente faz isso? Passo a passo. Passo número 1. Você precisa ter uma conta de anúncios. Então você precisa ter uma conta de anúncios para fazer os anúncios. Meu Deus, Pedro, como é que eu crio uma conta de anúncio? Eu quero que você imagine agora que você tem um professor. Um professor que além de te dar a aula, te dar o passo a passo, ele ainda vai lá. E ele te entrega um material extra com todo o passo a passo de como que você cria sua conta de anúncios, como que você configura, como que você faz todo o processo. Pedro, mas a conta de anúncio ela tem que ser minha? Não. A conta de anúncio é do seu cliente. Pedro, e se o meu cliente não souber criar a conta de anúncio? Você vai auxiliar ele a criar a conta. Ah, mas eu tenho que ter a senha do meu cliente para entrar na conta de anúncio? Não. Ele vai te dar o acesso para o seu e-mail e ele consegue revogar, tirar este acesso no momento que ele quiser. Tá? Ah, mas não, ele vai me tirar da conta de anúncio dele? Não vai fazer isso, porque você sabe fazer o trabalho lá e ele não. Ah, e se ele aprender a fazer o trabalho? Você vai conseguir, depois que você aprende tráfego pago e como que você fecha cliente, você descobre que fechar cliente não é o problema, tá? Então, conta de anúncio, você vai ter o material extra dessa aula que vai te ensinar o passo a passo da criação. É como criar uma conta no Gmail, mas eu te ensino toda a configuração. Depois, nós vamos entrar no Meta Business Suite. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai estar aqui na sua conta de anúncios, você vai entrar aqui neste menu lateral de todas as ferramentas, tá? Não fique desesperado, porque você tem um resumo dessa aula que explica tudo isso também. Então, você tem aqui, ó, todas as ferramentas. Aqui em todas as ferramentas, nós vamos clicar aqui em cima em Meta Business Suite. Então, a gente vai entrar aqui no Meta Business Suite, que é essa interface aqui onde a gente consegue turbinar as publicações com alguns recursos a mais. Agora, a gente vai entrar aqui na aba de conteúdo, aqui na lateral. Ó. Então, nós vamos entrar aqui em conteúdo. Entrei aqui no menu de conteúdo e eu vou selecionar a publicação. Esse é o passo 3. Eu vou selecionar a publicação que vai ser impulsionada. Aqui é o passo mais importante. Dica que eu dou para você aqui. Selecione publicações que têm o perfil de conteúdo, né, de transformação ou de níveis de consciência. Por quê? Normalmente são as publicações que vão trazer seguidores mais qualificados para o perfil. Então, escolher bem a publicação importa muito. Talvez eu possa dizer que é a etapa mais importante do processo. Quando a gente está buscando conseguir seguidores, normalmente o formato de publicação que traz mais seguidores é Reels, tá? Então, prefira Reels. Então, eu vou pegar agora aqui no Meta Business Suite, vou encontrar aqui um Reels, então tem aqui, ó, encontrei aqui um Reels, eu vou apertar no botão, é que é o botão turbinar, né, daí ele virou o botão. Vamos apertar no botão, vou apertar no... Vou apertar no botão turbinar. Apertei no botão turbinar e a gente vai ter aqui a meta. O que eu estou buscando? Nós vamos receber mais visitas no perfil.
você vai deixar isso aqui desativado. O botão, você vai manter o acessar perfil no Instagram, tudo bonitinho. Categoria de anúncio especial, não vamos selecionar isso e vamos criar um novo público. Então a gente vai apertar aqui em criar novo público. Ele vai carregar aqui a aba de criação do nosso público. E esse é justamente o nosso passo número 4. Nós vamos configurar o nosso público. Gênero, idade, localização, direcionamento detalhado e a nossa verba. Vem comigo que eu te mostro como que a gente faz. Aqui eu vou colocar o nome do público, que é uma descrição de quem que é esse público. Vai depender do público que você vai criar. Mas eu posso escolher anunciar só para homens, só para mulheres, para todos. Posso escolher a idade dessas pessoas. Então vamos dizer que o meu público comprador são pessoas homens de 25 até 45 anos. E aí eu tenho aqui a localização. No caso, ele está anunciando para todo o Brasil. Mas eu posso anunciar para um país ou eu posso anunciar para um estado. Posso anunciar no estado do Paraná e coloco aqui o estado do Paraná. Ou eu posso anunciar para uma cidade, por exemplo, a cidade de Londrina, no Paraná. Aí repara que ele vai pegar a cidade de Londrina mais 40 quilômetros. Então ele pegou uma região aqui da volta. E a gente vai diminuir essa quilometragem, no mínimo para 17 quilômetros, tá? Aliás, é o máximo que eu consigo diminuir aqui na região de Londrina. Pedro, não tem como eu pegar uma localização menor? Tem. Eu posso tirar aqui fora isso daqui e eu posso colocar um CEP. Então eu consigo colocar, e aí detalhe, o CEP, só os 5 primeiros dígitos. Então eu consigo pegar um CEP da cidade de Londrina aqui. Então ele vai anunciar somente nessa região da cidade de Londrina. Olha o superpoder que a gente tem. Imagina se o seu negócio entrega para esse CEP. É mais barato você vender para esse lugar aqui? A gente vai fazer isso. Minha recomendação para você. Presta atenção aqui, por favor, que eu estou entregando um conteúdo mais técnico. Minha recomendação para você. Se você vai pegar uma localização muito restrita, faz só essa segmentação e tá tudo bem. Agora, se você vai pegar uma localização maior, tipo Brasil, você também pode adicionar o nosso direcionamento detalhado, que é o quê? São os interesses que as pessoas têm. Então, se eu vendo doces para todo o Brasil, eu posso escrever aqui doce. Então, pessoas que têm interesses em doce, pessoas que têm interesses em comidas e bebidas, pessoas que têm interesse em flauta doce? Não. Pessoas que têm interesse, sei lá, uma doceria, Sodier Doces. Então tá aqui, ó, Sodier Doces. E eu consigo ir colocando esses interesses aqui. Então eu vou pegar pessoas que têm esses interesses. Você vai digitando aqui o que tem a ver com o seu negócio e ele vai fazendo recomendações para você. Mas se eu vou anunciar numa região específica, eu posso até colocar aqui, ó, homens 25-45, que é o nome do meu público, e vou colocar aqui a localização, tá? O CEP 86015 da cidade de Londrina. Eu já morei nesse CEP, por isso que eu lembro dele, sempre uso ele de exemplo. Vou apertar aqui em salvar público. Feito. Acabei de selecionar o público para o qual eu vou anunciar. Agora, eu vou selecionar aqui quando que a minha campanha vai começar, quando que ela vai terminar. Tá? Essa é uma campanha de seguidores. Então, o ideal é que a gente bote um pouquinho de dinheiro em cada publicação e a gente descobre qual publicação traz mais seguidores. Aí eu boto mais dinheiro na que traz mais seguidores. Então, eu vou selecionar aqui o número de dias e a minha verba. Então, vai rolar durante 7 dias. Posso gastar aqui um total, um valor diário de R$5. E aí, o orçamento total vai ficar de R$38. Esse é o mínimo que eu tenho que gastar. Pedro, quanto de dinheiro que eu gasto? Qual que é o dinheiro secreto que vai dar resultado? Não tem. Depende de cada negócio. A minha dica para você é: gaste um dinheiro que, se der tudo errado, amanhã você tem mais para gastar de novo, tá? Essa é a minha sugestão de dinheiro para você gastar aqui. Agora, fizemos tudo isso, selecionamos o dinheiro que a gente vai gastar, quantos dias vai rolar esse anúncio, a gente vai apertar em publicar. Eu não vou publicar porque eu não quero patrocinar essa publicação, mas é só apertar em publicar e ela vai ir para análise, ela vai ser configurada para que você faça o anúncio, tá? E esse é o passo número 5, é o passo de turbinar a segmentação, não, desculpa, eu escrevi errado. Turbinar a publicação, tá? Então a gente vai
terminar aqui no Meta Business Suite. Pedro, qual que é a diferença de fazer assim do que fazer no Impulsionar? A gente tem mais opções de segmentação, eu consigo segmentar o bairro, lá no botão Impulsionar eu não consigo. É mais completo e já é uma interface mais parecida com o gerenciador de anúncios. E você vai reparar que quando você começa a fazer isso sempre, é mais rápido fazer aqui no Meta Business Suite do que fazer através do botão Impulsionar lá no seu celular. Beleza? Você tá comigo? Manda pra mim, quero saber se você tá me acompanhando. Porque agora a gente tá botando o pezinho na área técnica da coisa. Eu estou prestes a complicar mais, mas eu quero saber se você tá comigo. É isso, ó. O que eu quero dizer pra você? É o seguinte. Ah, Pedro, meio complicado, né? São muitos passos. O que acontece? Lembra de uma frase que eu falei ontem pra você no final da aula? Eu falei pra você o seguinte: a confusão é o primeiro passo do entendimento. Você está com um leve incômodozinho mental? É o que eu quero. Que bom que você tá com incômodo mental. É isso que eu quero pra você. Só que agora eu quero dar o próximo passo. Eu quero abrir o gerenciador de anúncios e eu quero criar uma campanha no gerenciador de anúncios junto com você. O passo a passo. E aqui é um pouco mais complexo. Não vou mentir. Eu quero saber se você tá pronto. Porque são 9h07. Tem um monte de coisa melhor pra você fazer. Agora é o momento dos fracos irem embora e quem quer aprender esse negócio de verdade fica comigo. Se você tá pronto, manda um tô pronto nesse chat. Manda um tô pronto nesse chat. Porque é através desse conteúdo que você vai estar mais perto de aprender como que você fatura de 5 a 10 mil reais por mês trabalhando com anúncio online. É através desse conteúdo que você vai aprender a aumentar as vendas do seu negócio, se você é um dono de negócio. Vem comigo, confia no método do Sobral, que a tua vida vai ficar legal. Esse é o meu slogan novo. São dois, né? É o bloquinho em cima do bloquinho, em cima do bloquinho, em cima do bloquinho. E aí você confia no método do Sobral, que a tua vida vai ficar legal. Eu vou deixar a tua vida mais fácil, vem comigo. Quer dizer, primeiro eu vou deixar ela mais complexa, depois eu deixo ela mais fácil. Fechou? Tô pronto, é isso. Então vamos quebrar tudo, tá? Vamos quebrar tudo. Quer moleza, senta no pudim, vambora. É o seguinte, vamos aprender a criar o outro tipo de campanha agora. Agora vamos parte dos adultos. Segundo tipo de campanha de mensagens. Isso daqui, se um gestor de tráfego sabe fazer empresas receberem mensagens de possíveis clientes no seu WhatsApp, eu fiquei sem bateria no meu celular, mas se uma empresa sabe fazer os clientes, se um gestor de tráfego, sabe fazer os clientes receberem mensagens nos seus WhatsApps de pessoas querendo comprar os seus serviços, você tem nas suas mãos a habilidade necessária para você fazer dinheiro. Agora, como que a gente vai fazer isso? Vem comigo no passo a passo, Vamos lá. Você já vai ter o seu gerenciador de anúncios. Aqui no gerenciador de anúncios, nós vamos criar a nossa campanha. A gente vai para o passo número 1. Tudo passo a passo, tá, povo? Eu sempre vou separar em passos mais simples para que você tenha acesso a esse conteúdo de uma maneira mastigada. O que a gente vai fazer? Aqui no gerenciador de anúncios, nós vamos apertar neste botãozinho verde de criar. Vou apertar aqui no botão de criar e eu vou selecionar o meu objetivo. Para a campanha, e você tem já o tutorial extra da aula de ontem, lembra, tá tudo conectado, povo. Eu não dou ponto sem nó aqui. Nas aulas elas não são desconexas. Aqui, você recebeu o material da aula de ontem, que é o material que te ensina como que você faz para selecionar os seus objetivos. Se você ler o material, lá você vai ver que para fazer uma campanha de mensagem, para lotar o WhatsApp, o Direct, o Messenger de mensagem, você seleciona o objetivo de engajamento. Pedro, e os outros objetivos? A gente tem lá no tutorial. Selecionou o objetivo de engajamento, a gente vai apertar em continuar. Quando a gente apertar em continuar, a Meta vai nos perguntar, putz, você quer uma campanha personalizada, simplificada ou manual? Não. Manual.
Manual que nós somos adultos aqui, adultos, que isso daqui vai dar mais resultado para você. Selecionou a campanha manual, aperta em continuar. Feito. Passo 1 é isso. Nossa, Pedro, não pode ser, é isso. Calma que a gente vai adicionar agora mais um bloquinho em cima. Qual que é o bloquinho? Nós vamos adicionar o nome da campanha, o nome do primeiro conjunto de anúncio e o nome do nosso anúncio. Pedro, o que é cada uma dessas coisas? Calma que eu já vou te explicar. Aqui nós temos a opção de colocar o nome da nossa campanha, tá? O que é a campanha? Eu quero que você imagine 3 caixinhas. Eu tô sem minhas caixinhas aqui. Deixa eu pensar aqui que eu vou usar de exemplo. Tudo bem, eu vou criar o exemplo com as minhas próprias mãos. É o seguinte, imagina, ô Mari, faz o seguinte, naquele carrinho ali, na primeira gaveta, tem uma caixinha de metal de cobre, ou na segunda gaveta, tá aí? Tem umas carteiras, aí perfeito, é isso que eu queria, agora vai dar bom. Vem comigo que eu te explico. Nós temos aqui a nossa caixinha, que é a nossa campanha. Dentro da nossa campanha, presta atenção, dentro da nossa campanha, nós temos os nossos conjuntos de anúncio, que aqui estão sendo representados como sendo essas carteiras. Dentro dos conjuntos de anúncio, nós temos os nossos anúncios, que estão sendo representados aqui por estes cartões de crédito, que eu vou tomar muito cuidado para não mostrar o número do meu cartão de crédito aqui para vocês, tá? Então, cada uma dessas estruturas está contida dentro da outra. Cada uma dessas estruturas é responsável por uma definição. Na campanha, eu vou definir o meu objetivo e meu orçamento. No meu grupo de anúncio, eu vou definir o meu público. E no meu anúncio, eu vou definir o meu anúncio. O que eu vou anunciar. Ou seja, o que a gente acabou de formar aqui, povo? O que a gente acabou de formar aqui? A gente acaba de formar aqui o nosso método OPA. Porque na minha campanha eu vou definir o meu objetivo, que a gente já definiu, engajamento, que é o objetivo certo para conseguir mensagens. Eu vou definir o meu orçamento, quanto que eu quero gastar. Eu vou definir o meu público no meu conjunto de anúncio e aqui eu vou definir o meu anúncio. Ou seja, eu vou usar o método OPA para criar as minhas campanhas. Tchanã, é assim que funciona a parada. Agora, na minha campanha, eu já defini lá que eu queria o objetivo de engajamento. Igualzinho a gente fez, só seguir o passo a passo. E eu vou colocar o nome da minha campanha. Vamos dizer que o nome da minha campanha, e aí cada um vai dar nome de um jeito, tá? Mas eu sempre gosto de colocar, vou dar a sugestão aqui para você, o meu principal objetivo, que é de mensagens, receber mensagens no WhatsApp. Eu gosto de colocar o mês que eu estou subindo essa campanha, no caso aqui, setembro, e aí eu falo do que essa campanha é. No meu exemplo aqui, eu vou fazer uma campanha de delivery de brownies, tá? É isso aqui que eu vou fazer. Beleza, vou vir aqui para baixo, e aí tem essa opção aqui de mais opções, ignora. Orçamento de campanha Advantage. O que é isso? Isso daqui é a opção que vai fazer a meta investir o nosso dinheiro de uma maneira mais inteligente. Pedro, o que é isso então? A gente vai ativar o orçamento de campanha Advantage. Esse é o nosso passo número 3, tá? Então aqui, eu sempre gosto já de deixar escrito em algum lugar o nome da minha campanha, mensagem WhatsApp setembro delivery de brownie, o nome do meu público para quem que eu vou anunciar, esse daqui vai ser o público que eu vou usar de exemplo para vocês, e o nome do meu anúncio aqui, que é o anúncio de brownie. Então eu já deixo ele pré-escrito aqui, que isso vai me ajudar no futuro. E a gente vai para o passo número 3, que é ativar o orçamento de campanha Advantage e definir o quanto que eu quero gastar. Vem comigo aqui. Então, eu vou ativar esse botão, é o passo 3. Simples assim. E aí aqui eu tenho tipos diferentes de orçamento. Como que funciona?
Se eu quero gastar durante 24 horas por dia, 2h37 da manhã, eu quero que meus anúncios estejam aparecendo, eu vou usar o orçamento diário. Se eu não quero aparecer em todos os horários do dia, se eu quero aparecer só no momento, sei lá, que eu estou fazendo entrega do meu delivery, eu vou selecionar o orçamento total. Então, se eu quero aparecer 24 horas por dia, diário. Se eu quero aparecer em horários específicos, orçamento total. Então, orçamento diário, eu vou gastar o meu dinheiro no período de 24 horas. Orçamento total, eu vou gastar aquele dinheiro entre duas datas. Por exemplo, eu posso gastar o meu dinheiro entre o dia 24 de setembro e o dia 1º de outubro. Aí eu posso gastar R$350, dá uma verba de R$50 por dia. Tá? Então você vai definir o quanto que você vai gastar, lembrando que o mínimo é de R$5 para cada um dos conjuntos de anúncios que a gente vai criar, R$6, né? Arredondando ali para o valor do dólar. Tá? Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma verba de R$140, de R$100, uma verba de R$10 por dia durante 7 dias, poderia ser uma verba de R$70 ao longo de 7 dias de campanha. E aí, se eu quero aparecer em horários específicos, eu vou vir aqui na programação de anúncios e vou veicular anúncios de acordo com uma programação. E depois eu vou escolher que horários que são esses. Pedro, eu quero aparecer 24 horas por dia. Esquece tudo isso, coloca o orçamento diário e coloca que você quer gastar R$10 por dia. Pedro, eu quero aparecer em horários específicos. Orçamento total, vamos anunciar durante 7 dias, então vão ser R$10, vão ser R$70 ao longo de 7 dias e eu vou veicular os anúncios de acordo com uma programação. É isso. A nossa campanha está configurada. Então eu acabei de configurar o meu objetivo e o meu orçamento. Você aprendeu a configurar orçamentos. Porque tudo quando a gente vai criar campanha é fazer escolhas. E eu estou te explicando como que você faz essas escolhas. Agora a gente vai para a próxima etapa. Tá? A gente vai apertar aqui nesse botãozinho de avançar. Quando eu apertar aqui em avançar, eu vou começar a fazer o quê? Eu vou começar a criar o meu conjunto de anúncios. E aí o meu conjunto de anúncio, ele é responsável por definir o quê? Ele é responsável por definir o público. Então agora eu vou definir o meu público, para quem que eu vou anunciar. Agora, aqui tem um porém que eu quero trazer para você. Primeiro, respira fundo. É o primeiro contato que você está tendo com isso daqui. É normal, é um monte de botãozinho. Mas lembra, você tem um tutorial. Eu tô aqui para te explicar, para te guiar no passo a passo. Você pode ficar tranquilo. Você não está sozinho na jornada. O público, ele vai variar de pessoa para pessoa. Você entende isso, né? Um tipo de negócio vai anunciar para um público, outro tipo vai anunciar para o outro. Mas você tem um tutorial da aula de ontem que te ensina a criar todos os públicos. E você aprendeu ontem os tipos de públicos que mais funcionam. Super quentes, públicos frios. São eles que nós vamos utilizar aqui na nossa campanha. Tá? No meu caso, como eu estou simulando um negócio local, porque é o que a maioria das pessoas vai começar trabalhando, eu vou colocar um público de pessoas com uma determinada idade, então pessoas que têm entre 25 e 45 anos, que estão 1 quilômetro perto do meu negócio. Então eu vou dar um nome para o meu conjunto de anúncio. Aí eu vou para o passo número 4. O passo número 4 é a gente selecionar o aplicativo de mensagens, o nosso número de WhatsApp e a data de término da campanha. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou te mostrar. É só seguir a ordem. Então a gente vai descer aqui e eu vou selecionar onde que eu quero receber essas mensagens. Pedro, seu número de WhatsApp está vazando. Não tá, esse aqui é o número da minha equipe de vendas. Se você mandar mensagem para eles, eles vão te vender. Tá? Então, esse daqui é o meu número de WhatsApp. Minha dica importante para você aqui. Tudo bem, ele quer que eu instale o WhatsApp Business aqui. Eu não vou instalar, eu vou manter ele assim, porque é só você conectar sua conta de WhatsApp aqui. Ele tá dando essa notificação para mim, mas é só conectar a conta. Aí, como é que conecta a conta? Você vai receber um código no seu WhatsApp, você vai colocar o código aqui, é isso. Só colocar o número, você recebe o código, conectou, acabou. Minha dica para você aqui, conecte sempre, coloque sempre aqui apenas uma fonte de
mensagens. Não faz a campanha que manda mensagem para o WhatsApp e para o Instagram ao mesmo tempo. Não. Coloca só uma fonte de mensagens. Selecionou aqui a opção do WhatsApp, nós vamos descer aqui embaixo e a gente vai ter a parte de selecionar o quê? A data de término. Então, ó, selecionei aplicativo de mensagens e selecionei meu número de WhatsApp. Feito. Agora eu vou selecionar a data de término da campanha. Vou vir aqui, começou no dia 24 de setembro, vou terminar daqui a uma semana, vou terminar lá no dia 1º de outubro. E aí eu vou vir aqui embaixo e vou encontrar a programação dos anúncios. Importante, mude para o fuso horário dessa conta de anúncio. Repara, minha conta de anúncio está com o fuso horário errado, está com o horário do Pacífico. Isso não vai acontecer com a sua. Por quê? Porque você tem um tutorial de como criar uma conta de anúncio sem errar. Quando eu criei a minha primeira vez, eu errei. E aí eu tenho que ficar fazendo a conversão do horário do Pacífico para o horário que eu moro aqui. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar agora os horários que a nossa campanha vai aparecer. Eu tenho esse superpoder. E eu quero que você repare o seguinte. Presta atenção aqui em mim. Eu quero que você repare que a maior parte das pessoas não tem ideia da possibilidade de fazer isso. E o fato de você saber que isso é possível, você pode vender isso para muitas pessoas. Por quê? O cara que faz anúncio no botão impulsionar, ele não consegue definir isso. Ele não consegue definir o horário que a campanha dele vai aparecer. Ele não consegue fazer uma campanha que vai gerar mensagens para o Instagram, outra que vai gerar mensagens para o WhatsApp. Você já sabe fazer isso. Você sabe fazer uma campanha que roda 24 horas por dia. Você sabe fazer uma campanha que roda somente num período do dia. Você sabe fazer uma campanha que leva a gente para o Instagram, que leva a gente para o WhatsApp. São todos conhecimentos que você nem está percebendo, mas olha só como que a gente está construindo os bloquinhos do seu conhecimento, tá? Então, fica tranquilo, a gente já está no ponto número 4. Esse aqui é o ponto número 4. São 7. A gente já passamos da metade da criação da campanha. Eu sei que são várias etapas, mas faz esse esforcinho. Pedro, é que você vai parando, vai direto até o final. Eu sei que você tem esse desespero, essa ansiedade, mas vamos passo a passo porque vai ser melhor, beleza? Então eu vou selecionar o horário. O horário aqui, ele é horrível. Por quê? Porque é muito ruim da gente saber que horas que ele tá dizendo que são. Mas aí você pode contar. Meia-noite a 1, às 2, 2 às 3, 3 às 4, 4 às 5, 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. Vamos dizer que o nosso anúncio vai rodar das 8 até as 9 e, das 8 até as 18. Então a gente vai selecionar aqui das 8 até as 18 de segunda a sexta. Então a gente vai selecionar aqui das 8 às 18 de segunda a sexta. É o horário que o meu anúncio vai rodar. Você vai definir o seu. Feito isso, terminamos o ponto número 4. Olha que maravilhoso. É isso. Agora vamos para o ponto número 5, em que a gente vai definir o nosso público. Lembrando do quê? Lembrando que nós temos que dar preferência para os super quentes. Maior probabilidade de comprar. Depois para os quentes, pessoas que já te conhecem ou estão na sua região de venda. E por último, e não menos importante, público frio, que é o público que não nos conhece ainda. Beleza, como que a gente faz isso? Vamos voltar aqui. Você vai ver essa opção aqui. Nossa tecnologia de anúncios encontra seu público automaticamente se você compartilhar uma sugestão. Não. Não caia nessa mentira. Mude para as opções originais de público. Pedro, por que tem isso então? Porque a maioria dos anunciantes não está disposto a sentar a bundica na cadeira e ver uma aula como você está fazendo agora. Isso daqui funciona melhor. Então você vai clicar em mudar para as opções originais de público. Ele vai insistir para você. O público pode melhorar o desempenho? Não. Usar o público original. Clicou em usar o público original. Ele ainda vai insistir. Melhore até 33% do seu resultado. Mentira, isso aqui é a maior mentira que o Zuckerberg já contou na vida, é isso daqui. Porque se você sabe criar, você vai ter mais resultado assim. Beleza. Quando a gente vai criar o nosso público, nós temos aqui o público personalizado. O que é o público personalizado? Pessoas que já interagiram com você. Nossa, mas como é que eu vou anunciar para essas pessoas? Você recebeu um tutorial. Lá no tutorial eu te ensino, por exemplo, a você anunciar para os seus seguidores. Então você vai ter o seu público de seguidores.
Você vai criar, você vai ter ele pronto. Você vai colocar ele aqui, pá, vai anunciar para os seguidores. Porque você tem um tutorial que te ensina a fazer isso. Você tem um tutorial que te ensinou a apertar no botãozinho, a clicar, a selecionar aqui a conta do Instagram, apertar no botão avançar, a selecionar aqui o perfil do qual você quer criar os seguidores, clicar nesse botão, clicar em contas que é um passo a passo técnico, mas você tem um material PDF que te ensinou isso. Na aula de ontem, que foi o que eu te entreguei, tá lá no Subidoflix, que tem o link na descrição para você acessar. Não precisa ir acessar agora, pode ficar tranquilo. Tá? Mas aqui a gente vai selecionar as pessoas que já interagiram com a gente. Vamos criar um exemplo que eu não tenho ninguém que interagiu comigo. Então eu vou anunciar para quem está perto do meu negócio, se eu tenho um negócio local. O que a gente vai fazer? Vamos vir na localização, tá aqui, ó, Brasil. Vou apertar em editar. E aí é que eu posso anunciar para o Brasil, posso anunciar para um estado, por exemplo, o estado do Paraná. Posso anunciar para uma cidade, por exemplo, a cidade de Londrina. E aí aqui, lembra que a gente ficava com esse raio gigante na volta da cidade, quando a gente usou o Meta Business Suite? Aqui eu posso clicar nessa setinha, ó, e... Opa, fiz errado. Aqui eu posso clicar nessa setinha, aqui, e eu posso clicar em apenas a cidade atual. Aí agora eu estou anunciando só na cidade de Londrina, mas eu também posso anunciar num CEP, 86015, e estou anunciando no CEP. Mas eu tenho outra opção. Vamos dizer que o meu negócio ele fica aqui, ó, na rua Amintas de Barros com a rua Sena Martins. Tá aqui, ó, meu negócio fica aqui. Eu posso adicionar um pino e colocar um pino em cima do meu negócio. E aí eu coloquei um pino em cima do meu negócio, só que ele ficou esse raio de 16 quilômetros. Eu vou reduzir a 1 quilômetro. Agora eu estou anunciando 1 quilômetro na volta do meu negócio. Olha que loucura. Você pode anunciar para as pessoas mais próximas do seu negócio, que estão nessa região. 65 a 77 mil pessoas. As pessoas que mais têm chance de comprar de você. Aí eu vou selecionar a idade dos meus compradores. Normalmente quem compra os meus brownies tem de 25 até 45 anos. Gêneros. Todos os gêneros, vamos dizer que homens e mulheres compram os meus brownies. Se eu quisesse adicionar alguém que tem um interesse, eu poderia colocar aqui um Sodier Doces. E aí, ó, o meu público vai ficar muito específico. Por quê? Lembra da dica que eu te dei. Se você está anunciando numa região muito restrita, que não é uma cidade super grande, sei lá, tipo São Paulo, talvez não valha a pena você colocar interesses, pessoas que se encaixam em determinados perfis. Mas vale você fuçar aqui, porque eu consigo, por exemplo, anunciar para quem faz aniversário num determinado, ó, aniversário em, tá aqui, ó, aniversário em setembro. Eu vou estar nesse público aqui. Quer dizer, eu não moro nessa localização. Mas se eu morasse nessa localização, esse anúncio ia aparecer para mim. Aí eu faço um anúncio assim: presente para todos os aniversariantes de setembro. Lembra do anúncio segmentado? Que eu anuncio pensando numa segmentação? Eu faço um anúncio assim: você que mora no bairro de Higienópolis e faz aniversário em setembro, nós temos um presente para você aqui na Pedro Só Brownies. Você vai receber, e aí você, corpo do anúncio, call to action. Pleu. É isso, tá? Então, a gente tem várias opções de segmentação e você tem que fuçar para aprender a utilizá-las. Descemos aqui embaixo e a gente vai fazer o quê? A gente vai definir o posicionamento. Passo 6, lembra? São 7. Eu tô no passo 6, tá acabando. Então, o que eu tenho para dizer para você? Fica tranquilo, isso é uma nova ferramenta, o começo é normal parecer mais complicado, que você não vai dar conta, que é coisa demais, são muitos passos, mas é tipo quando você, sei lá, aprendeu a dirigir. Você pensava que você não ia dar conta. Quando eu aprendi a dirigir, povo, parecia que o carro estava andando a 150 por hora e eu estava a 20. Eu parecia um senhor de idade andando devagarzinho no meu carro apavorado com o cinto, o banco colado na direção aqui, ó. Meu Deus do céu, eu tô muito rápido. Tava 15 por hora. E aí depois você vai pegando o jeito, tá? Então voltando aqui, a gente vai vir aqui embaixo, idiomas não precisa mexer em nada, e a gente vai vir em posicionamentos. Minha dica pra você, Pedro, tô começando agora. Deixa assim. Pedro, quero anunciar só para quem tá no Instagram. O que a gente vai fazer? A gente vai apertar em editar, aqui ó, nesse botãozinho, editar, e aí você vai vir no posicionamento manual.
e aqui a gente vai selecionar para anunciar somente no Instagram. Pedro, estou começando agora, quero o máximo de resultados possível. Posicionamento Advantage. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai aparecer em todas as plataformas da Meta e a tendência é que a gente tenha um resultado melhor. E aí a gente vai avançar. Quando a gente avançar, a gente vai para a nossa última caixinha. Lembra das caixinhas? Eu tinha a campanha. Aqui eu defini o quê? Eu defini meu orçamento e o meu objetivo. Agora eu defini o meu público. Agora eu vou definir os meus anúncios, que são os meus cartõezinhos de crédito aqui. Tá? Vou definir o meu anúncio. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui na etapa do anúncio e a gente vai dar um nome pro anúncio. Esses nomes nunca vão aparecer para ninguém, tá? Então a gente vai chamar de anúncio 001, eu gosto sempre de chamar assim, anúncio 001, e aí eu vou descrever o meu anúncio. É o anúncio do Brownie Culpa da Dieta. Brownie da culpa. As pessoas que estão sentindo culpa não querem sentir culpa. O que eu vou fazer? Vou descer aqui embaixo, vai estar minha página do Facebook e minha conta do Instagram já veiculada. Pedro, como é que vai estar a conta do Instagram aí? Porque você recebeu o material extra dessa aula que te ensina o passo a passo para configurar a conta de anúncio. Para sua conta, a conta do Instagram do seu cliente já está cadastrada aqui, já está vinculada. Vamos descer aqui embaixo. Quando a gente chega aqui, nós temos algumas opções para a gente criar o nosso anúncio. Eu posso tanto usar uma publicação que já existe no meu perfil, então eu posso patrocinar uma publicação que está no meu Instagram, uma publicação que está no meu Facebook. É só a gente selecionar. Ou nós podemos criar aqui o nosso anúncio. Então eu posso criar o meu anúncio diretamente aqui. Pedro, como que a gente faz isso e qual que é a diferença? A diferença é que quando eu crio o meu anúncio aqui, ele não vai aparecer no meu Instagram. Tem gente que chama isso daqui, né, de dark post. Parece uma coisa meio sombria, o dark post. O que é o dark post? É um anúncio que não vai estar publicado no meu perfil do Instagram. Tem um monte de anúncio que eu estou rodando agora e eles não estão publicados aqui no meu Instagram. Eles não estão. Por quê? Porque eu criei eles aqui no gerenciador. Como que a gente vai fazer para criar? Você vai selecionar o formato. Então, imagem ou vídeo ou carrossel. Isso daqui você pode deixar ativado, não vai mudar nada no seu resultado. Selecionei imagem ou vídeo, vamos dizer que eu vou fazer um anúncio de imagem. Eu vou vir aqui na parte da configuração. E aí vai ter aqui, ó, mídia, adicionar imagem ou vídeo. Vou adicionar uma imagem. Apertei para adicionar uma imagem, eu posso pegar as imagens da minha conta, as imagens que foram já subidas no meu Instagram, ou eu posso carregar a imagem. Então vou apertar no botão de carregar e aí eu vou subir uma imagem que está no meu computador. Posso subir até mais de uma, aqui ó, vou selecionar mais de uma e vou apertar em abrir. E aí eu vou subir estas imagens, ele vai processar aqui essas imagens do meu anúncio. Eu vou selecionar a imagem aqui bonitinho e vou apertar em avançar. Apertei aqui em avançar, ele vai subir as imagens. Tá vendo que essa daqui ficou cortada? Lembra que eu falei para você? O segundo elemento de um bom anúncio é que ele tá formatado para mídia. Então essa daqui é a imagem que vai aparecer no feed. Ela tem este formato aqui. É o formato 1:1, o formato quadradinho. Essa daqui é uma 9:16. Então, tá vendo que ela ficou errado, tá? Bateu uma vontade de comer um doce, mas não quer sair da dieta? Nós temos a solução. Ficou errado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai vir aqui e vai substituir. Pedro, eu não tenho imagem para substituir. Clica no original, porque ele não vai ficar cortado. É melhor não ficar cortado do que ele fazer esse ajuste tosco aqui que vai ficar feio. Tá? Eu até posso tentar arrastar para o lado, mas não vai ficar tão bom. Tá? Então, ou vai de original ou substitui, e aí você tem a imagem no outro formato, tá? Que é o 1080 por 1920. Selecionei, ó como é que ficou bonito agora. E a mesma coisa para esse daqui. Esse daqui é o menos importante de todos, tá? Esses dois são os mais importantes, mas se você tiver, substitui e sobe a imagem aqui retangular. Quem tem que fazer essas imagens é o gestor de tráfego? Não, é o cliente.
Aí você vai apertar aqui em avançar. E aí tem essas otimizações. Desativa tudo. Desativa tudo. Isso aqui é horrível. Você vai ver aqui, ó, veja mais 4 aprimoramentos ativos. Não. Vem aqui embaixo, desativa todos eles, sem dó nem piedade. Desativa todo mundo. Desativou todo mundo, concluir. Subir as minhas imagens. O que eu vou fazer agora? Vou subir meu texto principal. Então, o que é o texto principal? É a descrição. Descrição simples. Descubra como satisfazer sua vontade de doce sem sair da dieta com nossos brownies saudáveis. E aí você pode adicionar até 5 opções de texto. Minha sugestão para você é adicione todas as opções possíveis, com diferentes títulos. Diferentes descrições, desculpa. Porque aí o Meta vai descobrir para você qual funciona melhor e vai gastar mais dinheiro na melhor. Então você vai colocar aqui suas descrições diferentes que você vai criar. Você pode até usar a inteligência artificial para criar elas, é só fazer o pedido lá. Você pode fazer um pedido simples para ela, que ela já vai te entregar boas descrições. Tá? Então, fiz esse passo a passo bonitinho. E aí a gente vai para os títulos. Tá? Mesma coisa, posso pedir para a inteligência artificial. Aí eu vou botar título: Brownies saudáveis, o segredo do equilíbrio. Vou adicionar mais um: o sabor e saúde em cada mordida. Peça agora o seu. Delícias sem culpa. Pô, isso aqui tá forçação de barra, né? Delícias sem culpa. Pedro Só Brownie. Peça o seu agora. E eu vou colocar aqui os meus 5 títulos. E a Meta vai fazer variações para mim. Ela vai criar variações entre esses títulos que eu coloquei aqui e as minhas descrições. E ele vai descobrindo qual funciona melhor para mim. Ele faz isso daqui para mim. Tá? Aí tem essa descrição aqui. Você não precisa colocar nada. Existe pessoas do mercado que colocam aqui, tá? Não estou recomendando que você faça isso. Mas tem gente que coloca aqui 5 estrelas. Por quê? E ainda bota um 4.9 depois. Porque faz parecer que é uma avaliação. Tá? Tem gente que bota isso no título. Estou sugerindo que você faça isso? Não estou. Porque eu não gosto de botar alguma coisa que eu sei que não é verídica. Mas se o seu brownie é realmente 5 estrelas, normalmente as pessoas te avaliam assim, por que não? Tá? Só fica a sugestão. Tá? Aí a gente tem aqui chamada para ação, mantenha assim bonitinho. Aqui embaixo, você vai ver que o Meta ele é insistente. Ele ativou de novo um aprimoramento. Aprimoramento 1 de 7. A gente não quer nenhum aprimoramento. Então a gente vai editar. Você vai vir aqui embaixo, você vai mostrar mais aprimoramentos e você vai desativar este aprimoramento que apareceu aqui. E você vai apertar em salvar. Por quê? Porque isso funciona pior. Tem que estar assim, ó, 0/7, sem aprimoramentos. Porque não funciona melhor com aprimoramento, tá? Não funciona melhor. E aí a gente tem a última parte, que é o modelo de mensagem. Aqui no modelo... E, pô, eu guardei o melhor pro final, tá? Eu guardei o melhor pro final. Tá, eu guardei. Para quem tá comigo, para quem aguentar, o melhor tá a 5 minutos de você. O melhor tá a 5 minutos de você e não é o material extra dessa aula. Não é, tá? O que a gente vai fazer? Modelo de mensagem é o quê? É a mensagem que a pessoa vai te enviar quando ela clicar no seu anúncio. E é importante que a gente configure isso, por quê? Porque a gente vai saber que a pessoa veio através desse anúncio. Então eu vou colocar uma mensagem pronta. Curtinha. Oi, vi o anúncio de vocês e gostaria de pedir um brownie saudável. Toda vez que alguém entrar em contato no WhatsApp com essa mensagem, a gente sabe que ela veio desse anúncio. Vamos criar essa mensagem curtinha, sem muito mistério. Você vai adaptá-la para você, é claro. Vou apertar em salvar e tá pronto o meu anúncio. Configurei toda a minha campanha. Detalhe, aqui eu utilizei, presta atenção, aqui eu utilizei um anúncio de imagem. Mas um anúncio que funciona muito bem é o anúncio de vídeo. Lembra que a gente falou na última aula do GCC? Gancho, corpo e CTA? E eu falei para você, você vai aprender a fazer um anúncio GCC muito bom, sem necessariamente
ter toda a experiência que eu tenho, ter tantas referências de anúncio como eu tenho. Como que a gente vai fazer isso? Ué, a gente vai usar inteligência artificial. Então, eu criei um super prompt, um super pedido, que pede para a inteligência artificial escrever 4 roteiros de anúncios. Aqui, no caso, eu usei o exemplo de clínicas odontológicas, mas presta atenção, você só vai ter que substituir aqui o seu nicho. Então eu botei que era um anúncio para uma clínica odontológica. Você vai ter que substituir aqui o seu nicho. Você vai descer aqui embaixo. E aí a gente vai só colocar aqui a chamada para ação, que é agendar uma consulta gratuita. No seu caso pode ser comprar um brownie saudável, fazer um pedido de brownie. Então eu digo para a inteligência artificial qual que é a chamada e esses anúncios serão utilizados para divulgar. E eu coloquei aqui uma clínica odontológica na cidade de Londrina, foi o exemplo que eu criei aqui para mostrar para você. Você vai substituir essas 3 coisas. Só substituir essas 3 coisas. O seu nicho, para o que você quer chamar as pessoas no seu anúncio e o que você está divulgando. E aí você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V nessa mensagem e ele cria para você os anúncios GCC. Então ele vai criar o anúncio da pergunta: você esconde seu sorriso por vergonha? Pô, esse daqui é pesado. Toca na dor da pessoa. História: a transformação de Maria, de sorriso tímido a confiante. Isso é o título. Aí ele faz a descrição do anúncio para mim e ainda me dá um gancho. Ou seja, eu mando para o meu cliente o roteiro do anúncio para ele gravar. E não é, a inteligência artificial está trabalhando para mim. Tá, mas eu instruí ela como fazer. Aparelho fixo não é a única opção para alinhar seus dentes. Olha a sacada contra-intuitiva. Aí tem um segmentado para você de Londrina. Então ele cria os anúncios para mim, povo. Você tem noção do mundo que a gente vive? Eu quero que você pare e preste atenção. No mundo que a gente vive, nunca foi tão fácil você ser um gestor de tráfego. Você precisa dar as orientações para uma inteligência artificial. Eu criei essas orientações para você. Você vai receber isso no material. Você vai usar nos seus anúncios aqui os princípios que a gente falou ontem. Um anúncio que tem baseado em referências, tem o formato certo e segue o método, chama a atenção das pessoas. Anúncio em imagem funciona, anúncio em vídeo funciona. E aí você faz o passo a passo. Chegou no final aqui, publicar. E aí lembra, olha que loucura. São 7 passos. São 7 passos. É que eu vou parando e vou te explicando, mas eu faço isso daqui, povo, em 5 minutos e você também vai ter a capacidade de fazer. E não vai demorar 5 anos numa faculdade para você aprender isso. Não. É 1, 2 vezes que você faz, você pega o jeito. Ainda mais com tutorial. Então, pô, você vai lá, define seu objetivo. Você coloca o nome na campanha, no primeiro conjunto de anúncio, no nome do anúncio. Então a gente fez a definição aqui. Você ativa o orçamento de campanha de Vinted, define o quanto vai gastar, seleciona o aplicativo de mensagem, o número de WhatsApp, a data de término, definimos o nosso público que você aprendeu no tutorial de ontem, define o posicionamento e a gente cria o nosso anúncio. E você ainda tem inteligência artificial para te ajudar ao longo de todo esse processo. Ah, isso vai criar a campanha perfeita, sem nenhum defeito? Claro que não. Mas o desafio da gestão de tráfego, ele é feito para isso, para te tirar da inércia. Olha o quanto de tráfego pago você sabe agora que você não sabia há 1h44 atrás. A minha proposta aqui é te trazer um bloquinho depois do outro e te trazer um conhecimento de altíssimo nível. Para pensar, você sabe mais tráfego do que 99% das pessoas do mundo, porque 99% das pessoas do mundo não vão ver essa aula, não vão consumir esse conteúdo. Ninguém chega na academia, hoje eu estava fazendo exercício de barra, estava fazendo barra fixa. Eu estou fazendo barra fixa, eu faço barra fixa, eu amarro um peso na minha cintura. Hoje eu estava fazendo barra com o meu peso do meu corpo, os meus 80 quilos. 80 quilos eu amarrei na minha cintura um peso de 28 quilos. Então eu fiz ali uma série de 5 barras fixas
com o meu peso na cintura e mais o meu peso corporal e mais 28 quilos. Ninguém chega na academia e vai fazer isso na primeira semana. Primeira semana que eu fui na academia, eu não conseguia fazer uma barra. Ninguém chega para fazer tráfego pago e fica bom só de ver uma única aula. Você precisa fazer o quê? Você tem que colocar em prática, mas você tem que colocar em prática com o quê? Com o método certo, com os materiais de apoio, com um bom professor. E eu espero justamente estar sendo esse bom professor. E eu peço para que você confie no processo. Essas ferramentas, elas não foram feitas para você falhar. O dono do Meta, ele quer que você tenha resultado. Elas foram feitas para você conseguir colocar isso em prática. Então, lembra que eu falei para você que eu ia te ensinar 3 tipos de campanha. Campanha de seguidor, campanha de mensagem e campanha de venda. Só que eu, como seu professor, eu sei que você tem um limite. Diferente da comunidade Sobral de Tráfego, que eu consigo separar tudo em 100 mini aulas com todo o passo a passo, o meu tempo com você aqui é limitado e eu tenho que dar o gás para que a gente consiga cumprir o nosso cronograma, para que você não saia daqui com mais um eventinho de internet cheio de conteúdo vazio, em que eu finjo que te ensino e você finge que aprende. Não, só que eu não posso deixar de sair daqui sem te ensinar isso. Só que, mais uma vez, eu sei que você tem um limite. O limite do quanto que você consegue processar na sua cabeça. Então, o que eu resolvi fazer? Eu peguei a campanha de vendas e eu coloquei ela no nosso tutorial extra dessa aula 2. Todo passo a passo. Você vai ver, povo, que eu sou detalhista. Todos os botões que você vai clicar. Então, escolha um objetivo. Seleciona o objetivo de vendas. Próximo passo, dê um nome para sua campanha. Vamos dar nome para sua campanha. Próximo passo. Opa, peraí que não estou conseguindo rolar para baixo aqui. Deu. Próximo passo, seleciona o nome. Próximo passo, campanha de vendas manual. Próximo passo. Então, tudo que eu ensinei para você na campanha de mensagem, você vai ter aqui, ó, os prints bonitinho de como que você faz, tudo que você tem que fazer para criar a sua campanha de vendas. Agora eu quero que você pare por 1 minuto e crie a consciência. A gente não tá nem na metade do evento. A gente não tá nem... Tem evento, juro pra você. Eu já vi evento de anúncio online na internet que a pessoa não te entrega o que eu trouxe em 2 aulas pra você. Agora, eu tenho uma pergunta muito séria pra fazer pra você. Eu quero que você responda pra mim no chat. Eu sei que é uma pergunta meio aleatória, mas eu quero que você responda. Você sabe qual que é o melhor lugar pra você esconder alguma coisa? Fala pra mim no chat. Qual que é o melhor lugar pra você esconder alguma coisa? Na segunda página do Google. Ah, Pedro, mas o Google agora não tem segunda página porque você rola para baixo é infinito. Outro dia um cara tentou dar uma desperto para mim. Eu falei, então o melhor lugar para você esconder alguma coisa é na segunda rolada. Lá ele. Mas não é na primeira posição do Google. A maioria dos seres humanos normais entra no Google e encontra o que está buscando na primeira posição, na segunda posição. O que a gente vai aprender amanhã? Amanhã a gente vai aprender às 8 horas da noite, no meu aniversário, a colocar os anúncios na frente das pessoas que estão prontas para comprar, das pessoas que estão pesquisando sobre o seu produto. Nós vamos dominar a campanha que tem o maior potencial de vendas de todas, que são as campanhas para vender no Google. Agora, você tem 3 missões. 3 missões. 3 missões. Suas missões são simples. Você vai abrir o Subidoflix, que está na descrição deste vídeo. Você tem aqui na descrição desse vídeo o Subidoflix. Lá você consegue acessar os materiais de apoio da aula 1. É só você acessar aqui, ó, a aula 1, você pode ver o replay dela. Você pode acessar os materiais de apoio da aula 1. Tá, o que eu vou pedir para você aqui? Baixa os materiais de apoio, não deixa para depois, não enrola, não deixa para depois. Missão número 2, aperta o botão do like sem dó. E, povo, eu vou pedir para você, amanhã é meu aniversário, tá? Não me deixa passar o meu aniversário sozinho.
manda um hashtag nesse chat, eu vou voltar. Por favor, manda pra mim, eu vou voltar, porque eu tô contando com você pra passar o meu aniversário. Manda um hashtag, eu vou voltar. E se eu pudesse te pedir um presente de aniversário, um presente, eu te pediria o seguinte: pega o link da nossa aula de ontem, pega o link do Subido Flix e manda pra alguém. Manda pra alguém. Sério, você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo? Você conhece alguém que você falaria assim, pô, cara, fulano deveria estar fazendo isso, fulano fica teimoso na vida dele, tem tudo pra ter resultado. Você tem um amigo, uma amiga que você fala assim, cara, eu quero ver essa pessoa prosperar junto comigo. Pô, pra você ter noção, eu tenho 5 irmãos. Dos meus 5 irmãos, eu sou eu tenho 4 irmãos, né? Eu sou o quinto, mas nós somos 5. 3 de nós trabalhamos com tráfego pago. Dos meus melhores amigos, eu tenho 6 amigos, assim, grandes amigos. Dos meus 6 grandes amigos que eu tenho, metade trabalha com tráfego pago. Seja generoso. Coisas boas acontecem pra quem é generoso. Pega essa aula, manda pra alguém de verdade. Você não sabe o que preenche meu coração é ter gente que escuta, gosta do que eu falo e implementa o que eu falo. Então faz isso, pensa em alguém. Eu sei que é um papo meio, pô, ele tá querendo só promover o evento dele. Sim, mas não só o meu evento eu quero promover. E eu quero promover o meu evento. Não sou hipócrita. Mas eu quero promover o tráfego pago, porque ele mudou minha vida, muda a vida de um monte de gente. Transforma a vida das pessoas. E talvez você possa ser um agente de transformação na vida das pessoas. Se você fizer essa indicação, se você mandar para ela o link do conteúdo, falar assim, poxa, que você vai gostar, as aulas saem do ar no domingo. É importante você falar isso, porque as pessoas sempre deixam para depois, tá? E aí, não esquece que amanhã, ontem eu fiquei repetindo 58 mil vezes. Eu fiquei falando, o material vai ser entregue amanhã, Primeiro comentário que tinha no meu vídeo ontem, e eu leio todos os comentários do YouTube, todos. Primeiro comentário que tinha, eu não recebi o material. Eu falei, tudo bem, Pedro, respira, esse é o seu trabalho, responder as pessoas. E eu falei, vai ser entregue amanhã. Então amanhã a gente vai liberar o resumo dessa aula. Amanhã a gente libera o replay dessa aula e a gente libera o tutorial extra dessa aula. Então amanhã vai estar disponível no Subido Flix. Mais uma vez, na descrição tem o link do Subido Flix. Amanhã a gente vai fazer a liberação desse material de apoio, tutorial extra, replay dessa aula. Lembrando, todos os materiais da aula de ontem já estão disponíveis, tá? Então, o que a gente vai fazer? Moçada, eu falei pra vocês da garrafa, dessa garrafa aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou sortear a garrafa. Porque um monte de gente fala, como é que eu consigo? Essa garrafa aqui é edição limitada. Nós vamos fazer o sorteio dela. Eu tive uma ideia mirabolante aqui, que é o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, se você ainda não tá recebendo as minhas mensagens, as minhas notificações no WhatsApp, vem aqui no Subido Flix e clica aqui, ó, no Acesse WhatsApp. Por quê? Porque aqui é o canal de comunicação mais rápido, todo mundo tem o Zap, todo mundo tem o WhatsApp. E depois você pode escolher parar de receber mensagem minha só durante essa semana. Até domingo você recebe mensagem, depois você me... Pode falar, tchau, Pedro, não quero mais saber de você, só para você garantir que você vai receber todos os materiais, tá? Então, muito importante. O que nós vamos fazer agora para este sorteio, tá? Nós vamos publicar no meu Instagram, agora qual que é o post, produção? Qual que é o post? A produção falou do post, mas qual que é o post? Eu preciso mostrar o post. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou sortear, eu vou escolher um aqui do meu Instagram, eu vou escolher essa tirinha que tá aqui. Post de agora, mas ele vai ser publicado agora, produção? Eu quero mostrá-lo. Eu tô com uma sujeirinha no dente, eu passei a aula inteira com uma sujeira no dente. Como é que ninguém me avisa que eu tava com uma sujeira no dente? Uma aula inteira! Pô, Vidoca, você era pra ter me falado que eu tava com uma sujeira no dente? Que sacanagem! Só tem 20 mil pessoas me assistindo com um feijão no dente.
Ela me falou aqui que não dava pra ver. Eu espero que não tenha dado pra ver. Pô, passei essa vergonha aqui. Mas tudo bem. Depois de 4 horas de conteúdo, a gente começa a criar uma intimidade aqui. Calma, eu vou falar do sorteio aqui com você. Pô, vê o seguinte. A gente vai publicar no meu perfil do Instagram agora. Nós vamos publicar agora, produção. Acelera aí. Nós vamos publicar agora no meu perfil do Instagram. Feito. Acabaram de publicar. A gente acabou de publicar agora no meu Instagram este post aqui, ó. Me despedindo do emprego CLT depois da aula 2. A gente chama essa publicação aqui de pack de memes. Por quê? Porque são vários memes que a gente tem aqui. O que eu quero que você comente? Eu quero que você comente o porquê que já valeu a pena participar do desafio da gestão de tráfego. Tá? Quero que você comente o porquê que já valeu a pena. E amanhã eu vou fazer um sorteio o aniversário esse é o mais clichê, né? O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é você. Então eu vou fazer um sorteio amanhã da garrafa. Mas quem vai estar concorrendo ao sorteio? Quem comentar. Comenta lá isso daqui, por favor. Comenta, ó, eu vou fazer a regra. Você tem que comentar e marcar um amigo. Por que já valeu a pena? E marca um arroba de um amigo. Ah, eu não quero marcar ninguém, então não vai ganhar garrafa. Tem que comentar o porquê e marcar um amigo. Posso comentar mais de uma vez? Pode. Marca uns amigos diferentes, né? Vai fazer sentido. Tá? Então, chegou até o final dessa live? Não esquece, tá lá no meu Instagram. É o último post que a gente acabou de soltar. Tem que ser naquele post. Comenta lá o porquê que já valeu a pena participar do desafio da gestão de tráfego. Marca lá o arroba do amigo no mesmo comentário, tá? Desce o dedo nesse like e define o lembrete da aula número 3, que vai aparecer agora na sua tela. A gente se vê amanhã, 8 horas da noite, na nossa aula sobre como aparecer no topo da pesquisa do Google com anúncios online no aniversário do Sobral. Fechou, meu povo? Tamo junto e a gente se vê na próxima aula. É nóis. Vai lá comentar no Instagram agora e baixa os materiais da aula 1, os materiais da aula 2. Vamos disponibilizar amanhã. Valeu, falou!